Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse bolo, é um bolo de leite ninho, vamos estar fazendo a receitinha completa, espero muito que vocês gostem. Então a gente já vai começar aqui pela massa, que eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de margarina, 1 colher de fermento, tenho 1 xícara de açúcar, tenho a baunilha branca, e aqui eu tenho 150 ml de leite. E aqui eu tenho 4 gemas e 4 claras separadas. Então, a gente vai começar aqui, colocando aqui na batedeira as claras. E também vamos colocar o açúcar, tô usando aqui o refinado. Vamos bater aqui por uns 5 minutinhos, até ficar bem firminho. Aí, enquanto bate ali, a gente vai estar acrescentando aqui, ó. Já passei pela peneira a farinha e coloquei também 1 colher de fermento. Agora, eu vou colocar aqui a colher de margarina e vou levar pra dar uma mornadinha nesse leite. Aqui, ó, já bateu. Aqui, ó, chegando nesse ponto, ó, fazendo esses picos. Agora, a gente vai estar acrescentando aqui as gemas. Vou colocando aqui aos poucos, uma a uma, e vamos deixar bater aqui também por mais uns 5 minutinhos, até ficar bem clarinho esse creme de ovos. E agora eu também já coloquei aqui 1 colher de essência de baunilha, tô usando a baunilha branca. E chegou assim, ó, nesse ponto, ó, a gente vai desligar a nossa batedeira. E agora, com o auxílio de um fouet, eu vou acrescentando aqui a nossa farinha. Eu vou colocar aqui aos poucos e já levei também o meu leite para mornar. Coloquei no micro-ondas, dei uma mornadinha aqui para derreter a margarina. E a gente vai intercalando aqui, né, o leite com a farinha. E lembrando que eu uso como medida a xícara de 240 ml. E vou deixar tudo anotadinho na descrição para vocês, tanto em xícaras quanto também em gramas. E aqui eu finalizo colocando a farinha e venho com o leite. Termino aqui de mexer com o fouet. E aí, para finalizar, eu gosto de pegar uma espátula para mexer bem lá no fundo, para certificar que tá tudo bem misturadinho e não tem gruminhos de farinha no fundo. Aqui eu tenho essa forminha de 18 centímetros por 10 de altura, e eu enfarinhei, passei margarina e enfarinhei. E o meu forno já está pré-aquecido, vai ficar no meu forno em torno de 45 minutinhos. Enquanto assa o nosso bolo, vamos estar fazendo aqui o nosso recheio. Aqui eu vou usar 2 leite condensado, 2 creme de leite e 1 xícara de leite ninho. Eu tô usando esse leite ninho integral. E agora que a gente vai estar colocando, ó, duas caixas de leite condensado. E agora eu coloco 1 xícara de leite ninho, eu vou dissolver aqui nesse leite condensado, ficando assim, ó, bem lisinho. Agora eu vou acrescentar aqui 2 cremes de leite. Vou mexer aqui muito bem e vamos levar para cozinhar. Agora eu ligo meu fogo. Eu deixei em fogo médio, porque é um recheio branquinho, né? E a gente não quer que queime aqui o nosso recheio, tem que ficar mexendo o tempo todo. Olha, ele dá uma subida, ele começa a ferver, ele sobe, depois ele abaixa. E vai chegando assim, ó, nesse ponto, ó, quando você levanta, né, solta o seu recheio sobre ele mesmo e ele não se afunda, ele forma esses morrinhos, então já tá no momento certo para tirar. Então, vou passar aqui para um refratário e vou cobrir aqui com um plastiquinho, né, dessas bobinas,
de congelamento e vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. E agora eu vou mostrar para vocês a massa do bolo, já ficou pronta, ficou assim, ó. Ficou 40 minutinhos no meu forno e ficou bem macia, bem fofinha. Eu vou cortar em 3 partes. Aqui, ó, já esfriou o nosso recheio, ficou assim, ó, bem cremoso e também bem consistente. Fica um recheio bem firminho, fica maravilhoso esse recheio, muito saboroso. Então, eu vou dividir aqui em 2 partes. Uma parte a gente vai usar ele assim mesmo, como brigadeiro. E a outra parte eu vou colocar aqui 2 colheradas cheias de chantilly já batido em ponto bem firme. Aqui é só ir mexendo aqui, agregando e olha como que fica. Fica maravilhoso, ele fica bem parecendo um mousse. Então, fica maravilhoso esse recheio, vale muito a pena. Aqui, ó, eu já coloquei na mesma forminha que eu assei, eu coloquei uma parte do meu bolo e vou molhando aqui, ó, tô usando leite integral para molhar o bolo, a nossa massa. Agora, eu venho com todo esse recheio que a gente colocou o chantilly, coloco todo ele aqui, venho espalhando. Esse recheio fica maravilhoso, fica um recheio bem suave, bem leve, com o chantilly, então fica muito gostoso. E agora eu venho aqui com outra camada de massa. E lembrando, pessoal, que eu esqueci de falar na hora que eu coloquei a minha massa para assar, eu não falei a temperatura do meu forno. Eu gosto de assar meus bolos na temperatura de 180 graus. Agora aqui eu venho acrescentando a nossa outra parte do recheio, que é o brigadeiro de leite ninho. Termino de colocar todo ele aqui. Eu gosto de estar colocando um pouquinho do leite, da caldinha aqui, ó, por cima, para facilitar na hora da gente espalhar aqui o nosso recheio. Então, ele facilita bastante fazendo dessa forma. Termino de espalhar, venho com a última camada de massa. Termino de molhar aqui, eu vou cobrir esse bolo, vou levar para a geladeira de um dia para o outro. Eu gosto de fazer sempre de um dia para o outro, que eu acho que fica mais firminho e facilita na hora de fazer a decoração. Aí, no dia seguinte, ficou assim, ó, já tô desenformando aqui nesse prato, que eu vou fazer a decoração. E ficou assim, ó, ficou bem recheado, ficou um bolo assim, bem caprichado aí no recheio. Era um bolo de 2 quilos, então para cada quilo de bolo, eu uso um leite condensado e um creme de leite. Aí, agora eu venho aqui com o meu chantilly, coloquei numa manguinha aqui de confeitar e fui colocando aqui no meu bolo para facilitar. Agora, eu venho com uma espátula, só dando aqui uma alisadinha aqui. É uma decoração simples, vocês podem, né? É só uma sugestão, né? É opcional, então vocês podem estar fazendo aí a decoração da preferência de vocês. Eu vou fazer aqui uma decoraçãozinha simples, e agora eu venho com uma espátula aqui, venho dando esse acabamento. Não precisa alisar muito, porque eu vou usar o pincel aqui. Então, eu pego o pincel e venho fazendo dessa forma na lateral toda do meu bolo. O pincel, ele dá um acabamento bem bonito e é bem fácil de usar. Para quem não tem prática e não sabe, né, usar bico de confeitar, o pincel é uma ótima opção. Então, tenha sempre um pincelzinho em casa que vocês vão fazer decorações muito lindas. Aí, eu fiz aqui na parte de cima também com o pincel. Agora, eu venho aqui com o bico 20 da Mago.
é um pitanga pequeno e venho fazendo essas rosetinhas. Eu termino de fazer a parte de cima e agora eu venho fazendo a parte de baixo, umas conchinhas aqui com o mesmo bico. E aqui eu finalizei aqui com umas pérolas e termino aqui com uns brigadeiros aqui de leite ninho. E esse bolo, o peso final dele foi de 2,1 kg. E o bolo ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de avaliar, deixa seu like. Um beijo e tchau, tchau!